Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Ô Paulo Júnior. Oi. Você sabe que tem uma... Não sei se alguém já te fez essa pergunta, né? Se você pudesse perder um dos sentidos, visão, tato, paladar, olfato... eu tenho um amigo que adora essa. Qual que você escolheria? Olfato. Por quê? Porque é só uma hipótese qualquer, né? Mas eu perderia o olfato. Então, enquanto a gente ensaiava esse começo de programa, na verdade a gente não ensaiava esse diálogo, mas é porque a gente não estava se ouvindo, né? Pois é. E aí eu lembrei dessa pergunta, porque na verdade, perder a audição é praticamente perder a fala, né? Pois é. Quando a minha voz não sai no meu fone, não tem programa. Não vale de nada, né? Programa Meu Time de Botão. Agora eu estou me ouvindo muito bem, Paulo Júnior, melhor ainda, mas é porque a voz de Paulo Júnior neste baita microfone... Seu microfone qual é o meu? Um Rose. Perfeito, o meu B2 Pro, que eu não sei. Porque lembra no começo da Central 3, os microfones aqui eram C3. C3. O que era muito místico. O programa Meu Time de Botão está em ritmo de Eurocopa. A Eurocopa começa nesta semana. O programa está sendo lançado na Central 3 no dia 6 de junho. É uma segunda-feira. Nesta sexta, dia 10, começa a Eurocopa. E depois da Dinamarca de 86 encantar no Mundial do México e não levar nada para casa, além de um 5-1 nas oitavas de final para a Espanha do Butragueño. Foi esse 5-1, inclusive. Uma equipe dinamarquesa entrou para a história na Eurocopa de 92. Ela entrou na Eurocopa como convidada, inclusive, e, portanto, sem grandes pretensões. E acabou conquistando o título continental, Paulo Júnior, consagrando uma geração pontuada pelos irmãos Laudrup e reconhecida como dona de um futebol técnico de bola no chão, mas também muito vigorosa lá atrás. Pois é, a sequência desse time... ele conquistou ainda a Copa das Confederações de 95, fez uma boa Copa de 98. A gente vai falar desse time, então, que é talvez, pela forma com que foi, pelo convite, dá para dizer que é um dos campeões mais improváveis, né, de torneios, de seleções. Não é sempre que o time convidado é campeão, né? Estamos falando de uma Eurocopa, né? Estamos falando de uma competição de altíssimo nível e de uma seleção... que não tinha nem ido para a Copa de 90, né? Então não tava com essa bola toda, pelo menos em termos de resultados, né? E eu tenho certeza que muita gente ali dentro da UEFA torcia contra a Dinamarca, né? Ainda bem que não teve interferência de apito refletindo essa torcida, porque não é legal, do ponto de vista de quem organiza, um time convidado ser o campeão e tirar o título dos amiguinhos que foram bem nas eliminatórias e conseguiram suas vagas dentro de campo. Mas a gente vai explicar ao longo do Meu Time de Botão por que a Dinamarca recebeu esse convite. Primeiro vou falar do Richard Nielsen, que foi o técnico dinamarquês em 92, e ele era auxiliar do Sepp Piontek, que é um técnico lendário na Dinamarca, mas que foi demitido após falhar no objetivo de classificar a seleção para a Copa de 90. A Dinamarca não foi para a Itália e o Piontek foi para casa, foi demitido. E o Nielsen precisaria, portanto, superar esse trauma e vencer na fase de grupos as eliminatórias Iugoslávia, Irlanda do Norte, Áustria e Ilhas Faroe no caminho para a Euro 92. Aqui é importante pontuar que a Eurocopa tinha 8 times. Não era esse festival exato, que é hoje, né? Não era, portanto, 1/3 do que tem hoje. 8 times, 2 grupos de 4. Você tinha muito menos jogos e isso fazia com que a sede da Eurocopa pudesse ser em qualquer país, porque hoje em dia com Copa de 20... Sabe que essa Eurocopa de 2016 é a última com sede fixa, segundo o Platini, né? Vai rodar! É claro, fazer uma Copa com 24 times, nem todo país consegue. Daqui a pouco não cabe mais em lugar nenhum, né? Uma Eurocopa com 8 países caberia em qualquer sede. Era o caso. Isso... Já pensou hoje uma Copa do Mundo no Uruguai? Pô, né? Com 32 seleções? Você vai no mercado e encontra o cara do outro time, né? Não tem cabimento. E uma Eurocopa com 8 times fortalece muito as eliminatórias. As eliminatórias passam a ser uma competição muito, muito interessante, né? Porque passa um de cada grupo e nesse grupo Dinamarca e Iugoslávia brigaram pela vaga, pela única vaga do grupo. E não deu Dinamarca, deu Iugoslávia. Acontece, ô Paulo Júnior, que no começo da década de 90 a situação na Iugoslávia não estava muito boa, né?
Pois é. A gente estava tendo uma guerra civil que estava destruindo o país e que veio, de fato, poucos anos depois, de fato, a extinguir a Iugoslávia dos quadros da ONU. Coisa, né? Por consequência, não tinha como a Iugoslávia jogar aquela Euro, né? Não tinha como, e por essa razão a UEFA tirou a Iugoslávia e foi coerente no seu convite. Convidou o segundo lugar desse grupo, o grupo da Iugoslávia, como se tivesse decretado um WO da Iugoslávia nos jogos das eliminatórias. Eu tô aqui com a classificação para a Copa de 90, que a Dinamarca ficou fora. Olha como também bateu na trave. Romênia venceu o grupo, Romênia que ganhou o grupo com 9 pontos, a Dinamarca fez 8. E a última rodada foi exatamente Romênia e Dinamarca em Bucareste, 3-1 de virada para a Romênia. Então a Dinamarca já deixava escapar numa última rodada a classificação para 90 e, de novo, como você citou, escapava a liderança desse grupo em 92, acabou beneficiada pela exclusão do líder da chave. A Eurocopa em 92, relembrando, foi disputada na Suécia. Do ponto de vista de um dinamarquês, isso é muito legal. Foi pertinho de casa e num país com um tempero da rivalidade esportiva. Afinal de contas, Suécia e Dinamarca brigam mais ou menos pela mesma fatia esportiva, pela mesma fatia futebolística de protagonismo. Sem a Iugoslávia, com a Dinamarca, Eurocopa chegando e acho que é só importante para a gente esquecer a Iugoslávia deixada de fora, lembrar que o Estrela Vermelha era o campeão europeu de 91. O futebol iugoslavo era muito forte naquele momento, tinha muitos jogadores. Ia fazer boa Euro, muito provavelmente. Certamente faria uma boa Euro e não era tão simples politicamente você retirar a Iugoslávia da brincadeira. A Iugoslávia jogou a Copa de 90, perdeu para a Argentina, inclusive fez um bom papel, perdeu nas quartas de final. O Brasil teria enfrentado a Iugoslávia se tivesse tirado a Argentina de Maradona naquelas oitavas de final, mas a decisão da UEFA, acho que tantos anos depois não dá pra gente condenar. Eu acho que foi inclusive uma decisão sensata. Iugoslávia fora, Dinamarca dentro, e Michael Laudrup, o irmão mais velho da família, fora. Que coisa, hein? Você escreveu na pauta, foi muito feliz. Havia também uma guerra civil dentro da seleção da Dinamarca, já que Laudrup, o Michael, irmão mais velho da família, deu uma de Cruyff, brigou com o técnico Nielsen por motivos técnicos e comportamentais. Acreditava numa seleção mais ofensiva, não foi capaz de ser apenas um craque subordinado às ideias de um treinador. Comprou a briga, né? Na prática, queria ser mais dono do time, né? Queria ter mais liberdade ali, moral e técnica, e acabou entrando, coisa comum também, não dá muito pra ficar repreendendo o jogador que é cortado, né? Isso é comum dentro de uma relação, de uma dinâmica esportiva, mas é um baita ponto, né? Não dá pra negar que sempre que alguém for lembrar da campanha da Dinamarca em 92, vai ter que lembrar dessa ausência, né? Dessa ausência, e eu acho curioso o fato de que o Michael Laudrup não levou ninguém consigo, né? Ele não fez a cabeça, ele não fez guerra, ao que parece, não fez um cabo de guerra dentro da seleção dinamarquesa. Ele saiu pelas convicções dele. A Dinamarca, depois do que aconteceu em 86, a Dinamarca, naquele time que mostrou um futebol envolvente, a Dinamarca, naturalmente, era um país que futebolisticamente discutia a continuidade de um futebol atrativo, de um futebol diferente, de um jeito de jogar que fugisse do tradicional. E é por isso que esse time da Dinamarca, por exemplo, variava entre os 3 zagueiros e o 4-4-2, enfim, era um time taticamente que fugia do comum, do senso comum, não fazia o 4-4-2 quadradinho da época. E o Michael Laudrup queria um time, queria um time, era um cara já rodado, um cara já experiente, de repente ele queria um time mais tradicional, com a figura tradicional do camisa 10, faixa de capitão, dono do time, que fala mais que o técnico, que seria, no caso, ele mesmo. Ele não conseguiu, por exemplo, convencer sequer o irmão, o Brian, a acompanhá-lo. Só o Michael Laudrup saiu do time, o Brian ficou e pegou no ato o posto de referência técnica da equipe, que possuía, não por teimosia do treinador, um sistema defensivo de destaque, porque tinha 2 jogadores muito bons. O Kent Nielsen, zagueirão remanescente da Dinamarca na Copa de 86,
E o Olsen, que era outro back que acabou tendo uma larga carreira na seleção, esse mais jovem em 92, mas também chegou a ter mais de 80 partidas pela seleção. E atrás dos dois, Paulo Júnior, quem estava? Ele mesmo, Peter Schmeichel, era o goleiro que vinha iniciando, né, a sua carreira de muito destaque. Não exatamente iniciando, mas depois seria muito maior e reconhecido pelos feitos, mas já é uma boa lembrança também. O Schmeichel era o camisa 1 desse time. Com aquelas camisas bufantes, né, aqueles braços compridos. Era tecido pra caramba na camisa, que era pra deixá-lo ainda maior. Era uma tendência dos goleiros dessa época, né? Camisas que os deixavam maiores? Camisas que os deixavam maiores e de preferência mais visíveis, né? Camisas muito coloridas. Já reparou como tá grande a luva do goleiro? A luva tá grande, né? Rapaz, eu fico pensando se o dedo do goleiro não fica sambando ali dentro. Então tem um luvão agora, branco, assim, que o cara alcança cada bola, né? Parece pé de pato de mão. Enfim, Eurocopa com 8 times divididos em 2 grupos, como já dissemos, e o grupo dinamarquês estava tranquilo, viu, Paulão? Inglaterra, França e a Suécia, ou seja, os donos da casa, os franceses e os ingleses com bons times. Então, um time com Cantona e Papin, o outro time com Lineker e Barnes. Quer dizer, não era nada simples você pegar uma dessas duas vagas e chegar à semifinal. Com a primeira rodada, 2 empates neste grupo deixaram a certeza no público de que as definições só aconteceriam na última rodada. Os 4 times ficaram empatados em 1 ponto e a Dinamarca empatou em 0-0, o famoso Osho, com o English Team, com a Inglaterra. Suécia abriu a Euro 1-1 contra a França. 1-1 contra a França. A Suécia abriu a Euro, né? Isso. Você gosta de cerimônia de abertura? Não, mas né? eu acho que o jogo de abertura é sempre legal. Menos do independente do que... Não, estou falando de Copa, de Euro, essas coisas. A Copa América, coitada, né? Tá um pouco caidinha, né? Eu tô esperando um time da CONCACAF fazer alguma coisa mais interessante. O México jogou bem, vai. E não vou ser justo, mas acho que o primeiro jogo de Copa, de Euro, é sempre legal porque as torcidas sempre muito empolgantes, né? Em receber o campeonato. E imagina a torcida sueca recebendo a França, né? Para abrir a Euro. 10 de junho de 92. Na segunda rodada, a Suécia enfrentou a Dinamarca e venceu 1-0 para os anfitriões. Para seguir vivo, era preciso bater a França de Cantona, Papin e companhia. O grupo estava no famoso 3-2-2-1. Suécia 3, Inglaterra e França 2, Dinamarca 1. Portanto, a Dinamarca precisava vencer ou vencer, como diz o outro. E a vitória acabou acontecendo. O time da Dinamarca entrou em campo escalado com Schmeichel, Andersen, Nielsen, Olsen e Kristoft, Silverbeck, Larsen e Jensen, Torben Frank, o Brian Laudrup e o Poulsen. O Silverbeck era uma espécie de terceiro zagueiro e primeiro volante, era ele que fazia com que o time mudasse e liberasse, por exemplo, o Kristoft, que era o lateral esquerdo, que virava a ala e era o ala que chegava lá na frente, o ala bom mesmo, né? Era o branco da brincadeira, não era o Jorginho, se é que você me entende. O Jorginho era bom. Era bom, mas eu estou dizendo defensivo, né? Tem razão. O Jorginho mais defensivo, ou será que eu estou pensando errado? Pode ser, né? Eu prefiro o branco também. Pode ser, eu não sei. Eu ainda estou meio... como é que diz? Eu ainda estou meio... Atordoado com o que assisti da Copa América de 89, em que o branco realmente bateu um bolão, assim como o Dunga, né, Paulão? Muito. Dunga é absurdo, né? Jogava muita bola. Eu até escrevi esses dias, né, que o Rose Bowl podia trazer boas coisas pro Dunga, né? Você viu lá que ele visitou, tirou foto lá no gol, ele, Gilmar e Tafarel, né? Porque era um jogadorzaço, né? E ali, naquela trave que ele voltou agora pra Copa América, ele bateu um pênalti muito bem cobrado, por sinal. E com muita confiança, né? Não acho que ninguém ficou com medo do Dunga errar o pênalti, porque era um jogador muito, muito firme, né? Fez uma baita Copa de 94. E o Alisson tomou um frango no gol do Baggio, né? Na mesma trave do Baggio, tomou um frangaço ali. Ainda bem que não valeu. Pode, né? Mas fica aí, eu lembrei que o Tafarel estava no banco, que o Tafarel põe alguma coisa na cabeça dele e que o Dunga... você esqueça disso, tá, Paulo? Porque o Dunga, com a taça da Copa do Mundo na mão, ele não ofereceu perdão a ninguém. Pois é. Não é com uma foto de... Ali é pós-doutorado em amargor.
Dinamarca e França em campo, valendo vaga na semifinal da Eurocopa. E a Dinamarca venceu graças a Elstrup, atleta do Feyenoord, um ídolo do Feyenoord, que entrou aos 23 do segundo tempo e 10 minutos depois marcou o gol da vitória, o 2-1. Um gol numa jogada pela direita, ele na entrada da área bateu firme, alto, no canto esquerdo do goleiro. O gol a gente ouve agora. Вот бывает как. Одна ошибка, и Ларс Эльструп, вот я говорил, что, может быть, сегодня больше датчанам повезет с заменами. Вот игрок, вышедший на замену, забивает гол. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Amigão, é isso mesmo. Narração de campanha dinamarquesa você não vai encontrar. Não é Portugal na Eurocopa. Que bonito foi. Que bonito. É assim mesmo. É gol, etapa, beijo é beijo. E a cereja do bolo é cereja do bolo, Paulão. Só repassando então, classificada graças a essa vitória que a gente acabou de ouvir. E a cereja do bolo desses 5 jogos, a campanha da Euro, para ser campeão, você tinha 5 partidas, reúne 2 jogos históricos. Um contra o atual campeão europeu e outro contra o atual campeão mundial. Dois adversários capazes de credenciar qualquer equipe para o nosso Meu Time de Botão. A gente começa com a semifinal, Dinamarca e Holanda. Você já falou que eram só 2 grupos, então você passa em segundo, você pega o primeiro do lado de lá. Uma semifinal, Alemanha e Suécia, a outra semifinal, Holanda e Dinamarca, dia 22 de junho. A grande não era surpresa, era uma grande novidade do time dinamarquês para a semifinal foi a volta de Piquenique. Ele mesmo. Piquenique que marcou a memória de todos os trintões como eu, porque o narrador falava piquenique mesmo. E ele era o melhor na função terceiro zagueiro, primeiro volante da Dinamarca. Era um jogador que funcionava muito bem ali atrás, segurava a onda e estava de volta no time que enfrentaria Gullit, Bergkamp, Van Basten, só para falar os nomes mais ofensivos lá da frente. E o time naturalmente tinha outros nomes muito fortes, como Rijkaard, como Koeman, como Frank de Boer. Enfim, era um timaço treinado por ninguém menos que Rinus Michel. Dennis Bergkamp e Van Basten o ataque. Eu acho que acho que tá bom. Acho que dá liga. Eu acho que são 2 caras que podem se entender nesse ataque. Pesadíssimo esse time. E o Henrik Larsson foi a estrela do time vermelho, marcando 2 vezes no primeiro tempo e encaminhando a classificação. Aos 41, no entanto, o Rijkaard empatou um escanteio bobo, a bola pererecou, ninguém cabeceou, ficou viva no meio da área. O Rijkaard sentou o dedo, empatou em 2-2. O Henrik Larsson achava que ia ser o herói, mas teve que esperar um pouquinho. O jogo foi para o prolongamento e depois para os pênaltis, e foi então que Peter Schmeichel escreveu a sua primeira grande página no futebol. Ele defendeu a cobrança, adivinha de quem, Paulão? Ele mesmo. Van Basten foi para a cobrança, e ele, que havia sido o herói da conquista holandesa de 88, foi o vilão em 92, afinal de contas, foi o único dos 10 cobradores a desperdiçar uma cobrança. Quando o pênalti é 5-4, fica muito marcado o erro, né? Fica, né? Não é que muita gente errou, não, 5-4, erro só do Van Basten. Deus me livre de sentir isso, viu, Paulão? Perder pênalti é horrível, cara. Eu sei. Vamos ouvir o pênalti de Van Basten e daqui a pouco a gente volta com a decisão. 1-1, и точно это не так явно, как Куман. Вратарь. Да. Счет 3-3 остался. Угадал. Но еще ничего не... Tá morto o narrador também. Que moleza, hein, Dinamarca? Mas deu pra ouvir o barulho da bola batendo na luva do Schmeichel, né? Deu Isso é o que importa, viu? Dinamarca classificada, Dinamarca com passagem comprada para Gotemburgo,
É a capital da Suécia? Essa é a trivia, né? Essa é a trivia. E só Rodrigo Borges tem essa resposta de bate-pronto. Pra mim é a capital, né? Não tem outra. Não tem. Só pode ser. Só pode ser. Só pelo nome, né? Gotemburgo. Cheguei de Gotemburgo. Já, pô. Chegou. É nome de capital, né? Tem que pôr calça comprida pra entrar lá. Não dá pra ir de chinelo em Gotemburgo. Cidade de Gotemburgo, com um estádio bem simpático, pequenininho, mais simpático, que recebeu a decisão que colocou frente a frente Dinamarca e Alemanha. A Alemanha que bateram os donos da casa na outra semifinal. A Suécia, portanto, foi líder do seu grupo. E também um jogaço, né? Um jogaço. 3-2, a Alemanha abriu o placar, fez 2-0, a Suécia diminuiu, a Alemanha fez 3-1 no finalzinho, mas a Suécia fez 3-2 aos 44 do segundo tempo. Final do jogo, então, deve ter sido de pressão absoluta da Suécia para buscar o empate, né? Acabou caindo para a Alemanha na Euro, que recebeu em casa. A Alemanha que tinha nomes campeões mundiais em 90, como o Brehme, o Kohler, o Hasler, o Klinsmann, mas também tinha uma turminha nova, uma geração nova chegando para montar a nova geração daquele Scratch. E também reforços como o de Matthias Summers, que o Matthias Summers é o tipo de reforço geopolítico, né? Que coisa! Veio jogar na seleção da Alemanha a partir do momento em que o Muro de Berlim caiu. Pois é. Final da Eurocopa marcada para 26 de junho de 92. Final da Eurocopa não foi na capital, viu, Leandro e a mim? Antes que digam que você não sabe nada de geografia, capital da Suécia é Estocolmo. A final foi em Gotemburgo. Então, continuo achando que foi a cidade mais importante daquela Euro. Esquecimento monstro, né? E é o que importa também, né? O que é mais importante? A capital do país ou onde é a final da Eurocopa, né? Acho que, inclusive, mudou, né? Mudou, define tudo. A Dinamarca alinhou com Peter Schmeichel, os 5 jogadores da linha de defesa, Olsen, Picknick, ele mesmo, Nielsen, Sivebæk e Kristoft. O meio-campo com Jensen, Vifort, Larsen e na frente Laudrup e Poulsen. O banco? O banco não tem, mas quem entrou foi Klaus Christiansen. Entrou no segundo tempo para dar novo gás. A Dinamarca, que na altura da substituição já vencia, inclusive, a Alemanha. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, 1-0 para a Dinamarca, e o gol do título saiu já no segundo tempo. Ele mesmo, hein? Kim Vilfort, o meio-campista, fez o 2-0, garantiu o título dinamarquês. A obra-prima do pragmatismo de Nielsen, o treinador, que com muita segurança defensiva segurou um placar desde o começo do primeiro tempo e ainda evitou passar por apuros no fim do jogo, já que marcou a pouco menos de 15 minutos para o final o 2-0. Dá pra gente dizer, portanto, que foi uma final inclusive tranquila para a Dinamarca, que o jogo do drama mesmo foi a semifinal contra a Holanda. Já dizia Fiore Giliotti também, né? Os grandes jogos são as semifinais, né? Depois você chega na final, já sai aquele peso, aquele drama de estar na final. E eu concordo com você. Acho que o grande dia dessa Euro foi a semifinal. Foi 4 dias antes, esse Holanda e Dinamarca. O jogo que faltou ao time de 86 acontecia agora. Dinamarca, consagrada campeã europeia. Eu tenho lembranças vagas desse dia. Passou na Rede Globo esse jogo. Era um dia de sol e frio em São Paulo. E o Paulo, você tem uma história dinamarquesa, não tem? Eu vim pensando aqui, quando eu me dirigi a Central 3, quando que eu conheci de fato a seleção da Dinamarca. Quando a gente é criança, né, Leandro e a mim, a gente vincula a grandeza das seleções pela participação dela na Euro, na Copa, né? E a Dinamarca não foi a Copa de 94. Então eu não tinha a Dinamarca entre as principais seleções ali para assistir. Eu fui pegar aqui a classificação para a Copa de 94. A Dinamarca ficou fora num grupo que teve Espanha classificada com 19 pontos, Irlanda com 18, Dinamarca em terceira com 18. Então um grupo muito equilibrado. E o último jogo da campanha, veja só você, 17 de novembro de 93, Espanha 1, Dinamarca 0, gol de erro, jogo em Sevilha. Então, se a Dinamarca vence esse jogo, ela ganha a liderança da Espanha,
a Irlanda empatou, então a Irlanda iria aos 18, mas a Dinamarca seria líder, a Espanha pararia com 17. Então a Dinamarca acabou ficando fora da Copa de 94 quase numa decisão aí contra a Espanha. Para 98 foi a Copa, e eu me lembro que oitavas de final da Copa de 98, Nigéria e Dinamarca. E a minha mãe me colocou de castigo. Falou que ia no mercado e não ia me levar, que eu tava muito folgado, que se eu não ficasse melhor não ia ter janta, aquela coisa toda, né? E eu falei, bom, beleza, tô de castigo, mas tem oitavas de final da Copa, não me tirou a televisão. Eu torci muito pra Nigéria, porque eu queria reviver 96, né? Eu queria que o Brasil encontrasse de novo a Nigéria. E desse um cacete. E eu não dava bola pra Dinamarca. Realmente eu não achava que a Dinamarca era uma seleção importante. Talvez a Copa de 98, acho que é a minha primeira imagem da Dinamarca. Repito, já que ela não estava em 94. E vi duas senhoras partidas da Dinamarca, né? Também fez um bom jogo contra o Brasil na sequência. Gostei muito daquela Dinamarca de 98, nessa vaga lembrança de criança. Eu tinha 10 anos na Copa de 98. Eu lembro de 2 jogos muito legais, Dinamarca e Nigéria, muito legal, e Dinamarca e Brasil fazendo gol no começo, né, comemorando com aquela marra toda, e depois Rivaldo, né, amigo? Aí o Rivaldão botou o jogo no bolso, como diria o outro, e não deu para a Dinamarca, mas foi essa minha apresentação tardia, já que os dinamarqueses não estavam na Copa de 94 e nem na Euro. Seguinte. A Dinamarca, que foi bom você expandir o nosso elástico temporal, para a gente citar também que essa Dinamarca teve desdobramento, né? E muito embora não tenha se classificado para a Copa de 94, por conta da vitória na Eurocopa, jogou a Copa das Confederações de 95 e foi campeã. Venceu a Argentina, que era campeã da Copa América de 93 na decisão. Foi disputada, se não me engano, na Arábia Saudita. Não abriu o Google aqui para encontrar, mas acho que foi na Arábia Saudita, que eu não vou me arriscar a dizer qual é a capital, dado que Gotemburgo já esgotou a minha cota. Essa é outra pegadinha, é melhor não falar nada. Capital da Arábia Saudita é golaço, hein? Quem souber ganha um pirulito. O fato é que a Dinamarca venceu a Argentina também na Copa de 95, antes de se preparar pro que viria pela frente, que você bem citou. Tanto a Euro 96 quanto a Copa do Mundo de 98, quando fez outro bom papel. A gente, antes de Só fazer uma correção, eu disse que a Dinamarca não jogou a Euro, mas jogou a Euro, não jogou a Olimpíada de 96. Porque eu citei, né, que eu conhecia a Nigéria pela Olimpíada, não conhecia a Dinamarca, porque ela não jogou nem Copa de 94, nem Olimpíada de 96, que eram os campeonatos que acompanhamos para torcer para amarelinha. Bons tempos, hein? Bons tempos. De torcer pro Brasil, hein? Bons tempos. Dói um pouco não sentir nada além de coisas negativas, né? Antes fosse nada. Enfim, vamos ao gol da Dinamarca, o gol do título, o segundo gol da equipe dinamarquesa na final contra a Alemanha. E quando voltarmos, destrincharemos o botão por botão. Her kommer John Jensen. Nej. John Faxe Jensen. Jamen. Ja, ham jeg skulle lige røven dig. Kongelig dansk jubel. Og lad os... Botão por botão. Será que ai é gol em dinamarquês? É gozado, né, cara? Gozado. Eu tava com alô, Carlos Augusto, meu primo Oboto. Estávamos jantando. Ontem ele me contou que uma vez assistindo um jogo com uns franceses, e um francês, num momento de auge de euforia, gritou ulalá. Ulalá? A sério? A sério, né? Realmente eles usam a expressão mesmo, né? Que loucura. Que bonitinho. Botão por botão da Dinamarca, a gente começa pelo começo. Começa pelo goleiro, e eu vou falar de Schmeichel, que fez a carreira toda no Manchester United, portanto um ângulo dinamarquês, futebolisticamente falando, e que agora está quase perdendo o posto de Schmeichel, né? Está quase se transformando no pai do Schmeichel. Que loucura isso, né?
loucura demais. Não tem cabimento você começar a temporada como filho do Schmeichel e depois você poder virar... o seu pai virar o pai do Schmeichel, né? E ele, poxa vida, é muito parecido, né? Muito parecido. O Schmeichel filho, que é o goleiro, para quem não sabe, do Leicester, campeão inglês. Exato. E deveria, inclusive, estava fadado a ter uma carreira de coadjuvante no cenário do futebol inglês, mas não, agora já é um goleiro de topo, inclusive desejado por times de ponta. Vale dizer que o Schmeichel é o recordista de partidas oficiais pela seleção da Dinamarca. Ele contou 129 jogos. Paulo Júnior com Kent Nielsen, por favor. Kent Nielsen, zagueiro que também atuava como volante, atuou pela seleção de 83 a 92, sendo, portanto, um elo defensivo entre a Dinamáquina de 1986 e essa campeã que a gente tratou nesse programa, de 92. Era o camisa 3 daquela campanha e depois deu treinador, né? Roda aí pelos times dinamarqueses, tem título de Superliga dinamarquesa, de Copa da Dinamarca, deu treinador lá na própria região, no seu próprio país. Eu vou falar do Vilfort, que foi autor de gol na final, e eu vou de colocar um outro jogador na brincadeira aí, né? O que teria sido do Basílio, corintiano Basílio, se o gol de 77 entrasse de primeira? Se o gol fosse o Vladimir, né? Pois é. Porque até hoje ele dá entrevista pra caramba, ele é reconhecido em todo lugar que vai, muito por causa daquele gol. E é mais ou menos o que o Kim Vilfort passa. Evidentemente era um jogador titular do time, logo relevante, só que ele ficou... ele hoje é uma personalidade na Dinamarca tantos anos depois, porque fez o gol. É o cara do gol da Eurocopa. E também acho que pesa a favor dele o fato de ter feito a carreira quase toda na Dinamarca. Ele jogou por muitos anos, por 12 anos, no Brøndby, que é um dos grandes times de lá. Antes disso, a sua única experiência internacional foi pelo Lille da França. E era um jogador, aquele jogador meio campo que não é exatamente o armador, mas é muito franzino para ser volante. Era um jogador... o Mazinho? O Mazinho era mais forte que ele, né? O Vilfort era um jogador até meio magrinho, né? Um jogador meio leve, mas fazia as duas coisas. Era o Oitinho. Era o Oitinho, era um jogador que sabia fazer várias funções ali no meio de campo e, portanto, era muito útil. Foi ele que chegou na área para fazer o gol na decisão contra a Alemanha. Para fechar, Brian Laudrup. Brian, irmão mais novo de Michael, tinha um temperamento mais tranquilo, era mais fácil o trato dele era mais fácil, mais tranquilo, e bola parecida. Foi também muito bom jogador. Mais atacante do que meia, era a grande referência técnica desse time de 92, justamente pela ausência, pela carência deixada pelo seu irmão, que, como já lembramos no começo, acabou deixando a seleção. No cenário de clubes, rodou bem, teve uma carreira legal na Europa. 90 já tinha ido para o Bayern de Munique, jogou na Fiorentina, foi emprestado para o Milan, jogou no Rangers, jogou no Chelsea, jogou no Ajax, já perto do final da carreira. Acho que o grande brilho é no Rangers mesmo, né? Me parece que o grande momento do Brian. É onde você chega em Glasgow e as pessoas... Quem é o Laudrup bom? Lá eles falam que é o Michael. Lá eles falam que é o Michael. Glasgow, que todo mundo sabe que é a capital da Escócia, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer... Não é. Edimburgo. Essa pegadinha foi proposital e maldosa da minha parte para fechar o meu time de botão da Dinamarca, que a gente espera ver de novo no cenário mundial com um futebol que nos inspire, né? Porque a Dinamarca que andou jogando Copa do Mundo na África não é uma Dinamarca que deixa saudades, né? Dinamarca de Bentner, aquele atacante durão, Dinamarca sem um jogador com o carisma e a qualidade de qualquer um dos dois irmãos Laudrup. Fica aí o pedido, né? Pedido para que a Dinamarca volte ao cenário jogando bola mesmo, né? Não desse jeito rústico no pior sentido da expressão. O time de 92 é um exemplo de como você ter base defensiva bastante sólida e ainda assim ter um futebol atraente, um futebol técnico, um futebol bastante legal, capaz de vencer uma Eurocopa difícil como essa, cheia de obstáculos fortes.
os donos da casa, a França, a Inglaterra, a Holanda e a Alemanha. É uma campanha de cinco partidas e 5 obstáculos severos. A Dinamarca passou por todos eles e por isso ficará no meu time de botão para todo o sempre, Paulo Júnior. Um último pitaco, eu abri aqui o documento da final da Copa das Confederações de 95, que a gente citou, vencida pela Dinamarca, e Michael Laudrup já está de volta. 2-0 a final sobre a Argentina, gol de Michael Laudrup. Então, se ele não estava nessa campanha, depois ele tem um título para comemorar junto do irmão, né? O time tinha várias das mesmas peças de anos antes, Michael Laudrup e Brian Laudrup jogando juntos a Copa das Confederações lá de 95, batendo a Argentina de Daniel Passarella com vários grandes jogadores também, Ortega, Batistuta, Ayala, Zanetti, como você citou, competição disputada nas Arábias. Era o que viraria a Copa das Confederações, né, de forma mais organizadinha, mais bonitinha anos depois. Nesses tempos ainda era um torneio um pouco menos falado do que é hoje a Copa das Confederações, que virou esse aquecimento para a Copa do Mundo, né? Paulão, boa Euro para você, tá? Boa Euro para todos nós, o senhor que estará nos gramados e nas bancadas europeias, hein? Curtirei um pouquinho dessa festa, como diria Juarez Soares. Fazer uma festa qual é? E o meu time de botão nas próximas semanas talvez lembre ainda de outras seleções campeãs ou não do cotejo continental europeu. Se o senhor e a senhora têm alguma sugestão, tem desejo de ouvir sobre algum time, procure-nos, fale conosco. A gente toda semana homenageia um time e por que não homenagear algum time que está no seu coração e na sua memória. A gente aqui faz um serviço em nome da nostalgia. Sem a nostalgia, eu seria um cara muito mais chato do que já sou. Eu seria o triplo de chato, eu que já sou bastante chato. E a Euro, com 24 seleções, não tem a Dinamarca, né? Pra gente confirmar. Numa Euro com 24, a Dinamarca não conseguiu se classificar. Claro, o futebol mudou muito, também não dá pra... Não vou entrar naquela de tem que voltar pro lugar que jamais deveria ter saído, né? Não, mas não tá. Não tá. Então, você não verá a Dinamarca, nem dinamarqueses nas alamedas da França. Você acha que tem muita alameda na França? Como é que se chama, né? Alameda? Alameda. Um abraço, viu, amigo Central 3? Um abraço, Paulo Júnior. Valeu. Até a semana que vem com mais um Meu Time de Botão.